Olá, turma, seja bem-vinda a mais um encontro. No encontro de hoje, nós iremos trazer algumas reflexões pertinentes ao texto de referência da nossa unidade 4. Dentro da nossa unidade 4, nós colocamos aqui a necessidade de pensarmos a supervisão no âmbito do serviço social. Dessa forma, o texto em questão ele traz ali a atuação do assistente social dentro da perspectiva do processo de supervisão de campo no estágio supervisionado em serviço social, cuja autoria é de Castro, Guiaqueto e Matos. E justamente o texto ele é uma pesquisa que é realizada com os estagiários do curso de serviço social de uma faculdade de São Paulo. E a faculdade ela traz justamente a necessidade, junto a esse projeto de pesquisa, em validar ali o campo de estágio dentro de uma perspectiva totalitária, entendendo ali a necessidade de entender a supervisão e os seus devidos processos. Dentro dessa perspectiva, é muito importante que nós tenhamos claro que quando nós colocamos a supervisão de estágio, o estágio ele deve ser entendido dentro do seu conceito de unidade. E como que nós conseguimos alcançar a unidade quando nós trazemos a reflexão da supervisão de estágio? No momento onde nós conseguimos realizar a mediação necessária entre a teoria e a prática. Dessa forma, é muito importante que você, futuro assistente social, consiga passar para o seu estagiário quais são os necessários instrumentais da profissão frente à expressão da questão social ali apresentada, de forma que você, futuro assistente social, consiga analisar a realidade social de forma crítica e propositiva. Dessa forma, é muito importante que nós possamos identificar ali os desafios no campo de atuação, frente ali aos desafios da contemporaneidade que nos são apresentados, da mesma forma que é necessário que nós possamos ali fazer um distanciamento da atuação do assistente social que estava atrelado ali às primeiras escolas de serviço social. Então é muito importante que nós tenhamos claro mais uma vez que a supervisão de estágio é uma atividade privativa do assistente social, sendo obrigatória a realização da supervisão de estágio dentro de uma perspectiva continuada, uma supervisão direta, e da mesma forma que compete ao supervisor de campo o papel ali de orientar o seu estagiário, bem como estabelecer uma relação pautada no ensino e na aprendizagem. Dessa forma, o supervisor junto ao seu estagiário conseguirá ali realizar uma reflexão frente à prática profissional e também trazendo ali uma perspectiva crítica da realidade social, ok? Quando nós pensamos aqui na metodologia da pesquisa em questão, nós identificamos que esta metodologia ela segue uma abordagem qualitativa dentro de uma perspectiva histórico-dialética e o estudo ele parte de um viés exploratório, tá? E quando nós colocamos aqui abordagem qualitativa, nós vamos recorrer à pesquisa bibliográfica, à pesquisa documental e à pesquisa de campo, tá? Então é muito importante que vocês futuros assistentes sociais tenham dimensão da importância de identificação, delimitação da metodologia de vocês, de forma a abarcar ali a melhor metodologia frente à proposta da pesquisa que vocês estão identificando como necessárias. Então, quando nós colocamos, por exemplo, uma pesquisa que segue uma proposta dialética, os autores colocam justamente a possibilidade de você trazer na fala dos entrevistados o contexto onde está inserida a sua pesquisa. Então é muito importante ainda que tenhamos a leitura da necessidade da análise de conteúdo frente à interpretação da fala dos entrevistados, de forma que nós possamos chegar ali à realidade concreta dos fatos. Então é muito importante sim que nós tenhamos claro ali mais uma vez a metodologia que nós vamos utilizar nessa pesquisa, entendendo ali dentro dessa perspectiva exploratória. E quando nós trazemos aqui dentro do texto a concepção de estágio supervisionado, é muito importante que nós possamos compreender o estágio como uma atividade necessária, obrigatória, mas entendendo sim como uma possibilidade ali de compreender o estágio, assim como colocado pela referência Burola, justamente o estágio
como um locus onde a identidade profissional do aluno é gerada, construída e referida, e também volta-se para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, da mesma forma que essa ação vivenciada ela seja reflexiva e crítica, permitindo sempre que haja ali um planejamento gradativo e sistemático do trabalho a ser realizado. Quando nós pensamos no processo de estágio, é muito importante nós termos claro quais são os sujeitos que vão abarcar esse processo. Então, mais uma vez, lembrando, o processo de estágio ele vai envolver o supervisor acadêmico, o supervisor de campo e o aluno estagiário, de forma que cada um deles tenha o seu referido papel e também haja uma verdadeira troca ali de reflexões, uma troca de conhecimento entre todos os envolvidos. Então, quando nós apresentamos aqui a necessidade de ter claro o papel de cada um desses sujeitos, é pensando exatamente que a supervisão ela não deve ser restrita ao campo, tá? Da mesma forma que nós também precisamos, ao realizar ali a abertura de um campo de estágio, que necessariamente, assim como colocado pela resolução Cefes número 533 de 2008, que haja ali um supervisor de campo responsável pela inserção, pelo acompanhamento, pela orientação e pela avaliação do estudante no campo de estágio, conforme identificado em seu plano de estágio. Então, é muito necessário que esse profissional ele esteja ali acompanhando de forma continuada, enquanto que o supervisor acadêmico, esse supervisor ele vai estar alocado dentro da universidade e ele vai ser responsável por orientar este aluno quanto à prática de estágio, permitindo ali necessariamente que haja a efetiva garantia de aprendizagem por parte desse estagiário. E ainda, esse momento de supervisão acadêmica vai permitir ainda uma necessária reflexão da prática realizada nos diferentes campos de estágio ali representado pelos alunos. Então, é muito importante, sim, que nós tenhamos ali o entendimento que esse estagiário ele vai ser parte integrante do processo de estágio, entendendo esse estagiário dentro de uma perspectiva de aprendizagem. Então, quando nós colocamos o momento de estágio como uma perspectiva de aprendizagem, é justamente o momento onde o estagiário ele vai permitir ali essa mediação da teoria com a prática e vai permitir também, assim como identificado pela Política Nacional de Estágio, que o estagiário consiga ali observar e zelar pelo cumprimento dos preceitos éticos e legais, bem como as normas institucionais do campo de estágio. Então, é muito importante, sim, que o estagiário entenda ali também o seu compromisso, a sua responsabilidade, entendendo como parte integrante do processo de estágio, de forma a contribuir com a qualidade de trabalho ali apresentado. Então, mais uma vez, é necessário que nós tenhamos ali um entendimento que, para o estudante de serviço social concluir a sua graduação, ele obrigatoriamente deverá cumprir o estágio obrigatório. Lembrando ainda da possibilidade também da realização do estágio não obrigatório. E nós podemos entender o estágio obrigatório como aquele definido como tal no projeto do curso e cuja a carga horária, a execução dessa carga horária seja ali um requisito para que o estagiário consiga a sua aprovação e a conclusão do seu curso. Enquanto que o estágio curricular não obrigatório, ele vai ser compreendido como uma atividade opcional, permitindo ali um horário regular e obrigatório de ser cumprido, mas que não valerá ali necessariamente como uma obrigatoriedade para conseguir aquele diploma do estudante. Mas é muito importante que dentro do estágio não obrigatório tenha, sim, uma supervisão por parte ali de um profissional de serviço social, entendendo mais uma vez que essa é uma responsabilidade, é uma competência privativa do profissional de serviço social, ok? E muito importante também nós que possamos compreender que o estágio seja validado de fato como um momento de reflexão, como uma troca de saberes, entendendo também o estagiário como sujeito pertencente a esse processo educativo, de forma que o estagiário jamais deve limitar-se ali a uma atuação que seja meramente tecnicista, entendendo sim aquele momento do estagiário dentro dessa perspectiva de possibilidade de construção de conhecimento durante ali o seu percurso naquele espaço de atuação
ali de diferentes áreas. Então, o estagiário ele tem a possibilidade de se aproximar ali dessas condições de trabalho, dessas vivências de trabalho, entendendo ali como que se dá a atuação do profissional de serviço social, mas é muito importante que nós possamos compreender que essa vivência do estagiário dentro do campo de estágio, ela precisa ser pensada também dentro da sua dimensão educativa, entendendo que aquele local ali de estágio, ele não é um momento onde o estagiário ele possa ser explorado, ele possa ser compreendido como uma mão de obra barata. Pelo contrário, o estagiário ele precisa ser compreendido como um estudante que está em processo de formação, entendendo ali que o estágio ele parte de uma dimensão educativa e que permite ali justamente no seu dia a dia, no cotidiano, enquanto estagiário, que esse estudante tenha ali um pensamento crítico, que o supervisor de estágio estimule a todo momento aquela criatividade necessária desse aluno estagiário, de forma que a intervenção desse futuro assistente social esteja ali condicionada a uma apreensão crítica da realidade e que através daquele atendimento realizado pelos profissionais, haja ali possivelmente a efetivação de direitos e a transformação da ordem societária vigente, ok? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.